4:23 vai nos dizer um segredo muito grande da vida. Que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o quê? Por quê? Dele procede as saídas da vida. Coisa linda. Vamos ler mais uma vez? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Dele procede as saídas da vida. Glória a Deus. Podemos escapar, queridos. Nós sabemos que na Bíblia, quando fala sobre coração, não está meramente falando sobre esse órgão que pulsa dentro da gente, mas principalmente sobre intelecto, sobre entendimento. Nosso dever é orar, é buscar, é pedir, é clamar, é acreditar, mas o que é ler é efetuar. Pertence a Ele, cada uma. Esta palavra liberta, esta palavra transforma. E a cada dia, para terminar, nós vamos estar alinhados através da palavra do Senhor. Abre o meu entendimento para que eu ouça somente a tua voz. Como aquele louvor da Sara Farias. Se eu não te ouvir, a única voz que importa para nós é a voz do Senhor, porque a voz do Senhor não é a voz de comparação, porque Ele valoriza a todos da mesma forma. Todos têm o mesmo valor para Deus. Ele não faz acepção de pessoa. Não. O amor dele é incrível. Ele ama todos de boa. Glória a Deus. Desprezado. As emoções, elas precisam ser vivenciadas. Elas precisam ser sentidas, não desprezadas. Mas o segredo está em como eu vou reagir. Porque às vezes a gente está muito chateado. Está no ápice da dor. O cansaço, o esgotamento. Só que a gente não percebe por quê. A gente não foi ensinado. Tem que cuidar dessa parte, do principal para Deus nessa parte. A gente está aprendendo de uns tempos para cá acerca das emoções. Mas as emoções, elas são a base da vida. E se a gente não cuida das emoções, a gente vai estar com as emoções desequilibradas, disfuncionais, desorganizadas.
dançar, quebrando meus amores, lembrarei de tudo que me prometeu. O Senhor é aquele que vence o mundo por nós e nos ensina a vencer o mundo. Onde mais eu necessito ouvir tua voz e vos dizer: eu estou aqui, está contigo. Livra-me, leva-me, abraça-me. Venha esconder-me nas asas do Senhor. Livra-me, abraça-me. A gente é humano, a gente é falho, a gente é limitado. A gente não quer passar ruim, sentir dor, desconfortável. Mas é na crise que a gente cresce. Quando está tudo bem, a gente se acomoda. Mas é na crise que Deus nos desperta a evoluir, crescer, expandir o Evangelho. Que é isso que Deus quer. Que mais pessoas tenham conhecimento da verdade e venham para Cristo. E aqui, queridos, não vou me demorar muito. A palavra do Senhor já tem sido apregoada nesta noite. E aqui é acerca das emoções. Para a gente dar uma pincelada. As emoções são diferentes dos sentimentos. As emoções são a forma como nós reagimos. Raiva. A cada dia, sabe para quê? Para quando as lutas vierem, pode até nos balançar, como diz aquele louvor antigo. Vento sopra e me balança para lá e para cá. Mas se eu estou enraizada, vai passar o vento. Mas a raiz vai estar intacta. É por isso que a gente passa pelas dificuldades, pelos processos. É todo um processo, né? É um processo. E o processo, quando a gente começa a entender um pouquinho aquilo que o Senhor nos permite saber pelo seu Espírito, quando a gente começa a compreender como é necessário o processo, que o processo não é de tudo ruim. É Ele que está nos preparando para viver o novo de Deus, para chegar na cura. Hoje em dia está muito na moda falar, né? Virada da chave. Virada da chave. Qual que é a virada de chave para a nossa vida, para a nossa situação mudar, para a cura acontecer? Como temos aprendido, a cura principal é a da alma, é a da mente. Cura emocional. As nossas emoções precisam estar organizadas. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, sobre as emoções e os sentimentos. Então, qual é a virada de chave? É entender aquilo que nós precisamos. Entender aquilo que o próprio Deus está nos falando, porque a verdade é dele. A verdade provém dele. Ele é o autor. E ele fala para nós como ele quer. Eu sei, eu não vou zombar do teu processo. Ainda que eu não entenda, eu vou ficar quietinho e vou orar por você. Porque eu sei que tem propósito aí. Porque Deus permite a gente passar pela dor, mas para sentir de verdade. Para ser de verdade. Aleluia! Então o processo não é para matar. O processo pode até ser doloroso, porque é. Mas o propósito cura. Quando eu olho para a minha história hoje, eu falo, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? De onde o Senhor me tirou? Uma improvável. Que muitos olhavam, não, aquela ali, não. Mas não sabe nem falar direito. Não tem nem postura. Senhor.
Chegou situações na minha vida de pessoas que pediram ajuda, pediram socorro, que já estavam no ápice da loucura. E todo mundo desprezando. Todo mundo desprezando. A dor vai morrer. Eu não vai, não. Não vai porque eu passei por isso, eu sei. Eu sei o que essa pessoa está passando. Não é doido, não, porque as emoções estão fora do lugar. Oh, Espírito. Eita, glória, é isso que Deus está fazendo. Nos habilitando para ir trazer cura. Ajudar aqueles que já desprezaram a sociedade até o outro. E teve um processo. Deixar a palavra fazer efeito em nós. Para quê? Para enraizar a palavra. A palavra de Deus diz que é necessário ter cuidado com a raiz da amargura. Ter cuidado com a raiz da amargura. Essa raiz a gente tem que ter cuidado. Mas é buscar a cada dia ser enraizado pela palavra. Porque não vai ter espaço para o mal, vai estar preenchido pela palavra do Senhor. E em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo pode advertir. O servo do Senhor pode advertir a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. E conhecereis a verdade. E o que vai acontecer? Essa verdade vai nos libertar. Eu confesso que a verdade estava comigo há tanto tempo. Mas eu não tinha acesso a ela. Estava lá. Mas não tinha entrado de fato. E Deus permitiu a depressão na minha vida. Em 2003 eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Pensa. Eu sei que muitas irmãs já passaram, estão enfrentando processos emocionais nessa área psicossomática, que é essa área das emoções. E por que é tão necessário a gente falar acerca das emoções? Parece tão chato. E quando a gente fala acerca de terapia, eu entendo, porque eu também já tive essa... Além do que os nossos olhos podem ver, eu não estou vendo que a gente está... O processo doloroso, ele vê, ele contempla, ele se compadece, mas ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus organizado, que cumpre propósitos, que cumpre tempo
tranquilo nos observando. Ah, se ela soubesse o resultado desse processo, ela iria me glorificar mais em meio ao Mas por que é tão difícil? Porque a gente enxerga o perdão de uma forma errada. A gente vê o perdão, a gente acha que perdoar, amar e perdoar é por merecimento, e não é. É por necessidade. Nós não amamos e perdoamos o que a pessoa merece, porque às vezes são coisas feias mesmo, terríveis, que ferem, tá? É muito fácil a gente chegar e falar, tem que perdoar, porque é isso, porque é aquilo, porque se não perdoar vai para o inferno. Tá, quando eu sou o ofensor. Mas e quando eu fui o ofendido? Tá doendo. Tá doendo, tudo bem, tem que perdoar. Amém. É bíblico. E se eu não perdoar, eu posso ser perdoado. Mas tá doendo. E o que eu faço com essa dor? Vai para os pés do Senhor. Vai. O que ele fizer, eu estou primeiro. Mulheres enraizadas, mulheres curadas, curam. Então o Senhor ele está realizando uma grande obra dentro de nós. Mas para que essa obra passe por nós, mas não pare em nós. Porque o Evangelho é boas novas. Repartir as boas novas. Eu quero adorar o Senhor com uma canção. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é vivo. Ele tem falado. E Ele confirma acerca de tudo aquilo que Ele quer falar. Você é mais que vencedora. Em Cristo Jesus. Diga para essa irmã que está do teu lado. A tua história é mais simples que seja. Tem muito valor. Porque Deus te valoriza. Agora, nunca esqueça disso. Deus abençoe. Cada um foi muito feliz. Eu sou carente nas orações e me coloco à disposição para fazer parte do Seminário Cura. A irmã missionária Eunice está conhecendo, entrou no grupo para participar com a gente. E todas, a irmã também está, eita agora! Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou feliz em rever algumas